Vamos começar agora a configuração do nosso pipeline, né, para poder fazermos aqui o desenho de todo o processo do ETL do nosso projeto, tá? Eu fiz um desenho aqui para poder resumir todos os passos, né, que deverão ser seguidos e configurados. Então, já montamos aqui o Data Lake. Nosso Data Lake ele tem dois containers, um container para a origem de dados e um container para o destino dos dados. Então, essa parte aqui já está configurada. Voltando especificamente aqui para o Data Factory, nós vamos ter que configurar esses elementos aqui. Nós vamos criar um pipeline e nesse pipeline nós vamos colocar aqui as atividades correspondentes aí ao nosso processo de ETL. Nós vimos que o pipeline ele é composto de diversas atividades. Nós temos atividades referentes à cópia de dados, transformação de dados, uma série de outras atividades. Então, a atividade que nós vamos utilizar para esse projeto vai ser a atividade de fluxo de dados. A atividade de fluxo de dados, como nós vimos, é a atividade responsável por toda a parte de transformação. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar o fluxo de dados composto das seguintes tarefas, né? Nós vamos ter uma tarefa aqui que vai buscar a origem dos dados a serem trabalhados, né? Depois, em cima desses dados que são carregados, nós vamos fazer alguns cálculos, né? Nós vamos primeiro fazer um agrupamento, né, dos dados em função, né, no nosso caso aqui do campo cidade. Depois nós vamos, depois desses cálculos que a gente vai ter média, quantidade, aliás, preço médio, né, dos imóveis, quantidade de imóveis por cidade, qual o maior preço, qual o menor preço. Então isso tudo vai ser realizado dentro dessa atividade de agregação. Bom, depois que essa tarefa for executada, o resultado, nós vamos pegar esse resultado e nós vamos classificar, né, por ordem de quantidade de imóveis, né, em ordem decrescente, né? E por último, o resultado nós vamos gravar novamente no nosso Data Lake. Então repare que tanto a atividade de Data Source quanto a atividade de Sync, né, que seria a parte de destinar o resultado do processo, eles envolvem aí os containers que nós temos aí no Data Lake, né? Como que é feita essa interação, esse link, né? É utilizado aqui o objeto de dataset. Como eu tinha falado anteriormente, o dataset é utilizado para poder fazer a estruturação dos dados que serão manipulados. Então nós temos aqui dois datasets, um dataset apontando para os dados de origem, né, lá no container de origem, e nós temos aqui um outro dataset que vai estar apontando aqui para o outro container para o resultado do processamento. Então essa é a configuração que nós vamos fazer aqui no nosso pipeline. Então vamos lá. Nesse primeiro momento eu vou fazer a configuração somente dos datasets. Bom, só corrigindo um erro da aula passada, vou trocar o nome aqui dessa atividade aqui do nosso pipeline, que é o Dataflow. Vou chamar ele de leilão, em vez de terrenos, imóveis. Ok. Então o primeiro passo da configuração que nós vamos fazer aqui é justamente a configuração aqui dos datasets, ou seja, origem e destino, né, dos nossos dados. Então o primeiro ponto aqui, vou voltar, eu criei uma outra aba aqui, vou voltar lá no meu Storage Account para que eu possa subir o arquivo correspondente aí ao que vai ser utilizado no nosso processamento. Então aqui nós vamos entrar na parte de containers que nós já criamos em aulas anteriores. Vou selecionar aqui o container origem leilão imóveis, que é onde eu vou colocar a planilha a ser processada, né? Vou entrar aqui, vou clicar no botão Upload. Ele vai perguntar aonde que está o arquivo. Então vou pegar aqui no meu sistema de arquivos. O arquivo que eu vou utilizar é esse arquivo CSS. CSS não, CSV, melhor dizendo. Vou fazer o upload. Carregou o arquivo aqui. Então ele já está disponível no meu Data Lake. Bom,
próximo passo. Então, se eu vier aqui, o arquivo já foi direcionado, né, para a nossa origem. Então, o arquivo está aí carregado. Próximo passo aqui, nós vamos vir aqui no acessar a opção de dataset e vamos fazer a nossa primeira configuração. Então, aqui em reticências, clico aqui, seleciono novo dataset. Aí ele me pergunta qual que é o tipo, né, desse novo dataset, ou seja, da estrutura que você vai utilizar para poder organizar os dados. Então, nesse caso, os dados que vão compor esse dataset, ele vai vir desse tipo de armazenamento, que é o nosso Storage Account. Quando nós criamos o nosso Storage Account, nós falamos que o tipo do Storage Account seria Data Lake Storage na geração 2. Né? Então, o nosso Storage Account ele foi baseado nesse tipo de Data Lake. Então, vou selecionar, continuar, aí ele pergunta, ok, qual que é o formato dos dados dentro, né, desse repositório? Então, é o formato CSV, que é o arquivo que eu acabei de carregar. Aí ele pede para dar um nome, vou chamar esse cara de DS origem de dados. Agora eu vou utilizar aqui um serviço, né, que vai linkar, né, com o meu Data Lake. Então, venho aqui em Select, vou clicar aqui e criar um novo link. Ou seja, ele vai fazer uma integração, né, com o Storage Account lá no Data Lake. Então, ele tem algumas propriedades, não vou alterar essas propriedades default, tá? Simplesmente aqui vou trabalhar com o tipo de autenticação que vai ser através de chaves. Aqui eu falo onde que são essas chaves, então está nessa conta, né? E informo qual que vai ser o Data Lake que vai ser utilizado. Então nesse caso aqui, quando eu seleciono a opção, ele já traz aqui a opção, né, do Storage Account que nós criamos em aulas anteriores. Então seleciono, né? Próximo passo aqui é testar a conexão. Então ele fez o teste da conexão, né, com sucesso. Aqui costuma ter um erro de compatibilidade com o Storage Account, né? Se acontecer algum erro nesse ponto da configuração do teste da conexão, nós podemos dar uma olhada nas configurações aqui do Storage Account criado, especificamente aqui na aba referente, eu passei aqui, Data Management, e aqui a gente tem Data Protection. A opção correspondente aqui a Enable Soft Delete e Enable Soft Delete, tanto para blobs quanto containers, tem que estar desativados, tá? Essa é a ideia. Bom, aqui então eu vou confirmar. Ele já criou o link, já conseguiu estabelecer conexão aí com o meu Data Lake lá no Storage Account. Então aqui basta eu vir na opção aqui de browser e informar qual é o container que eu vou utilizar como origem. Então tá aqui. E dentro desse container, qual é o arquivo, né? Se eu for utilizar todos os arquivos do container, eu não preciso informar o arquivo, né? Nesse caso eu vou trabalhar com esse container, esse arquivo específico. E agora eu posso dar OK. Quando eu dou OK, então ele cria aqui o meu dataset. Esse dataset ele já fez a leitura do arquivo, já identificou aqui a composição desse arquivo, tá? Só lembrando que o arquivo que eu carreguei é correspondente a esse CSV, lista imóveis MG, né? Então aqui ele mostra quais são os dados que nós vamos trabalhar. Então nós temos aqui uma quantidade de imóveis, né, listado. Esses imóveis são separados aqui por estado, todos são de Minas Gerais, né? Estão separados aqui por cidade, tem bairro, endereço, né? Uma série de dados, mas para o nosso trabalho aqui, o que interessa são as colunas de estado, cidade, preço do imóvel, né? Basicamente vou utilizar essas colunas, tá?
Então nós vamos utilizar o processo de ETL justamente para poder fazer aí a limpeza do que não será necessário. Bom, então voltando aqui para o Data Factory, já criamos a origem e vou aproveitar e já fazer a configuração também do destino. Então vou criar um novo dataset. Vai ser como eu tinha comentado no início do nosso projeto, nós vamos utilizar tanto o Storage Account através dos seus containers para poder armazenar a origem de dados, como também para poder fazer o armazenamento do resultado do processamento. Então, ambos estão no Azure Data Lake Storage geração 2. Então, o destino também vai ficar aqui. O formato vai ser o mesmo, vai ser CSV após finalizar o processamento. Mesmo processo, indico aqui qual vai ser o serviço, que eu vou utilizar para poder linkar com o meu storage. Então, posso utilizar aqui o mesmo link que foi feito anteriormente. Uso o browser. Informo aqui que eu vou trabalhar com esse container de destino agora. Ok. E nesse passo eu não informo o nome do arquivo, só o nome do container. Os arquivos vão ser gerados aí dentro desse repositório. Então, nesse passo aqui, eu esqueci de dar um nome aqui. Deixa eu trocar o nome desse dataset. Vai ser dataset destino de dados. Ok. Então já tenho meus 2 repositórios aqui criados.